Essa exposição, e hoje nós chegamos nesse maravilhoso salmo, Salmo 139, um salmo que muitos irmãos decoraram aqui na igreja no final do ano passado, e foi um momento muito interessante. Eu até torci para que fosse no dia que eu falasse sobre o salmo, mas faltou um pouquinho. Foi até bom, porque agora nós podemos pensar no salmo, aqueles que decoraram e todos os outros também, pensar nessas palavras de uma forma mais profunda. Eu queria então que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 139, e nós vamos ler esse salmo, e nós vamos fazer a leitura da seguinte forma. Você vai ler comigo os primeiros versículos, o primeiro versículo, e depois os dois últimos versículos, tá bom? Você vai ler comigo o primeiro versículo, e o versículo 23 e o versículo 24. Eu vou ler todos para que todos ouçam bem o que diz o salmo. Vamos fazer isso de pé? Vamos se colocar em pé mais uma vez e vamos fazer essa leitura. Então vocês vão ler comigo o primeiro, o 23 e o 24. Diz assim o Salmo 139, ao mestre de canto, Salmos de Davi. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As suas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui informado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contassem, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim, são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Louvado seja Deus. Ó Santo Deus, nós clamamos a tua bênção neste momento, depois de lermos esse salmo, e pedimos que o Senhor fale conosco profundamente. Sonde os nossos corações. Só o Senhor é que pode entrar no nosso pensamento e conhecê-lo. O Senhor conhece melhor do que nós mesmos. Então que o Senhor traga a iluminação do teu Espírito para entendermos a tua palavra e para recebermos com alegria e para que ela edifique a nossa vida e nós saímos daqui alegres com o Senhor, na presença do Senhor. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, podemos sentar? Meus irmãos, nenhuma sonda do mundo pode chegar mais rápido ou ir mais profundo no coração do homem que o Senhor. Eu fiz uma pesquisa sobre algumas sondas. Tem a sonda Parker. Já ouviu falar da sonda Parker?
Ela é da NASA. Ela é considerada a sonda mais rápida do mundo. Ela alcança velocidade de 635 mil quilômetros por hora. E a sonda Parker já se aproximou do Sol mais do que qualquer outro objeto feito pelo homem. Em dezembro de 2024, a sonda chegou a 6,1 milhões de quilômetros da superfície do Sol. Então, ela entrou ali na coroa, que eles chamam de coroa solar. Existe outra sonda, a sonda Voyager 1. É o objeto feito pelo homem mais distante da Terra. Em janeiro de 2025, a sonda estava a 24,9 bilhões de quilômetros do planeta Terra. Tem a sonda New Horizons. Foi o objeto construído por humanos mais veloz já enviado da Terra. Foi lançado em 2006. Eu não sei se chegou em Plutão ainda, mas está indo para lá. Nenhuma delas, meus irmãos, consegue fazer o que Deus faz. Estamos na sequência desse salmo, então, dos tesouros de Davi. E agora nós temos a sequência dos últimos 8 salmos de Davi. Nós vimos o Salmo 138. E agora o Salmo 139, o primeiro salmo, então, Davi louva diante dos poderosos, ele confessa a Deus diante dos poderosos, não é? Aqui agora, ele não está diante dos poderosos, é como se fosse um pensamento mais dele com o Senhor, e ele fica impressionado quando ele coloca essas palavras, ele fica maravilhado. Ali está o título que eu estou usando para essa mensagem, é maravilhoso demais para mim. Então, Davi percebe aqui que é um salmo, que a grandeza do Senhor, os atributos do Senhor são maravilhosos. Quando nós conhecemos cada vez mais o Senhor, nós ficamos assim mesmo. A forma como Deus está acima de tudo e de todos, e mesmo essas sondas que eu citei aqui, que estão em distâncias enormes, e que têm velocidades impensáveis, são pequenas perto do Senhor. E esse salmo traz essa grandeza, essa, vamos dizer, maravilha do Senhor, mas ao mesmo tempo ele traz uma proximidade muito grande. É incrível o salmo. Porque ele parece que está próximo, dentro de nós, de fato está. Então o salmista fica maravilhado. Leia comigo o versículo 6, que é o título do salmo, nós tiramos daí, a proposição está nesse versículo. Veja, leia comigo. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Então, meus irmãos, as virtudes de Deus são maravilhosas demais para o homem. As virtudes de Deus são maravilhosas demais para o homem. E quais virtudes que nós vemos nesse salmo que nos deixam, que deixou Davi maravilhado e também nos deixa maravilhados? A primeira virtude é onisciência, vamos dizer? Onisciência, versículos 1 ao versículo 6. Versículo 1 diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Então Davi começa com essa pequena frase que os irmãos leram comigo, que parece ser simples, mas é muito profunda. O Senhor não nos conhece apenas de ver, como disse Jó. Jó falou com o Senhor, eu conheço só de ver. E Deus o conhecia muito mais, não só de ver. Não só de ver. Ele nos conhece profundamente, porque Ele conhece dentro do nosso ser. Ele consegue entrar como uma sonda, e é utilizada essa palavra aqui, no nosso interior. E a sonda é instrumento, eu falei algumas sondas aqui, tem outros tipos de sonda, tem sonda que também nós colocamos no corpo, sondas utilizadas para tratamentos médicos, por exemplo, sondas para colocar em tubos, sondas para furar solos, vários tipos de sondas. Mas o Senhor, a sabedoria do Senhor está acima, a sonda do Senhor é diferente. A forma como o Senhor sonda, ela é profundamente mesmo. Não só no nosso físico, Ele conhece cada parte nossa, mas da nossa própria alma. Então o salmista fica impressionado. A sabedoria de Deus está acima de tudo, de todos, da nossa capacidade, inclusive, de entender. E é isso que ele diz no versículo 2, ele fala: sabes, quando me assento e quando me levanto, de longe penetra os meus pensamentos, de longe. Nem precisa estar perto, não, para tentar sondar, né? A gente, às vezes, quer sondar uma coisa com o outro, não precisa estar perto perguntando, Deus já sabe de longe os nossos pensamentos. Ele pode sondar o nosso físico e também a nossa alma completamente. É o versículo 3 que ele nos diz assim: esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Quer dizer, meus irmãos, que não é possível fugir de Deus,
ou fingir para Deus. Muitas vezes algumas pessoas a gente conhece, mas não conhece profundamente. A pessoa às vezes tem, vamos dizer assim, ela é de uma forma com a gente, mas longe de nós ela é de outra forma. E a gente não consegue perceber. Tem aquelas pessoas que têm duas caras, ou até duas vidas, ou até mais, não é? Mas não é possível fazer isso com o Senhor, não é possível fingir, porque o Senhor conhece em todo o nosso ser, conhece os nossos caminhos, as nossas decisões, o que a gente faz, o que a gente não faz, o que a gente vai fazer, Ele conhece tudo. Olha o versículo 4, leia comigo o versículo 4. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Então, antes de falar, às vezes a gente tenta fazer isso, né? A pessoa está conversando, ela começa a falar alguma coisa. Não, porque tal, a gente tenta imaginar o que ela vai falar e já fala antes dela. Não tem assim? Mas muitas vezes a gente erra. Ela falou, não é isso que eu queria falar. Né? Isso não acontece com os casais, não, né? Só comigo, de vez em quando. Não é isso que eu queria falar outra coisa. Mas no caso do Senhor aqui, Ele conhece. Você vai falar a palavra, mas Ele não te interrompe, Ele deixa você falar. Não é? Ele só interrompeu ali um caso de Zacarias, né? Que falou, então você vai ficar mudo agora. Mas é o único caso que o Senhor, que vimos assim, que foi uma interrupção divina por causa do que ele não queria dizer, né? Ou não queria acreditar. O Senhor conhece já o que a gente vai dizer. Conhece a nossa palavra antes de ser dita. Ele conhece os nossos pensamentos. Ou seja, o que falamos, o que pensamos, os nossos caminhos, o que fazemos. Deus conhece e está ali acompanhando. Olha o versículo 5, leia comigo o versículo 5. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Então veja, Ele não só conhece como está do lado, mas Ele coloca a mão, ou seja, Ele está tão presente assim, com a bênção dEle, com a direção dEle, com a proteção dEle, guardando Davi e guardando o crente, guardando a nossa vida. Ele sabe tudo, meus irmãos. Deus é onisciente, por isso, maravilhoso demais para mim. Segundo atributo que vemos aqui é a onipresença. Vamos dizer? A onipresença. Versículo 7 ao versículo 12, então, trata da onipresença. Para onde, olha o versículo 7, começa assim, leia comigo. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Então, com essa pergunta, Davi começa a falar sobre a onipresença de Deus. Ou seja, Deus está em todos os lugares. Em todos os lugares. E ele começa a usar algumas palavras aqui, alguns pensamentos, tentando chegar mais longe de Deus, mais afastado de Deus, nos extremos. Então ele usa, se suba aos céus, lá estás. Então ele usa esse extremo, se suba aos céus. É igual essas sondas aqui que eles mandaram, né, que está tentando ir longe, no céu. Mas Deus está lá, não tem como eu fugir. Deus, se eu for lá para o céu, se eu for para Plutão, se eu for para Marte, se eu for para qualquer lugar, e se eu pensar até no aspecto céu como paraíso, como lugar onde Deus está lá também. No aspecto celestial ou no aspecto do transcendente, Deus está lá. No aspecto espiritual, Deus está lá. Ele fala mais, se faço então minha cama no mais profundo abismo, então agora se lá não deu, e embaixo, escondido, no abismo. Vocês já viram um abismo muito fundo? Uma vez eu fui em Canela, e Canela tem um lugar onde a gente vai andando assim, chama Parque da Ferradura. E você vai andando, vai andando, vai andando. Aí você fala, tá, o que é isso, né? Eu não lembro se a gente pesquisou na internet antes. Enfim, vai andando e é só mato, assim, é um parque, né? Aquelas coisas, tal, árvore ali. Aí, de repente, quando você chega num lugar assim, que é um penhasco, o negócio é impressionante. Aí você chega assim, ó,
Mas é uma distância que não dá para, nem sei quanto tem, podia depois ver quanto que é, essa distância, de olhar lá para baixo. É enorme, aí corre um rio, é ferradura, porque tem um formato de uma ferradura, bem longe assim, o rio correndo assim para cá e depois para lá, né? Mas assim, quase que você não vê o rio, que é tão pequeno lá embaixo. É enorme. Você vê lá embaixo as aves voando, desse tamanhozinho assim, ó. Parece as formiguinhas lá embaixo. Aquilo é as aves voando, de tão grande que é. Então, se eu vou para o abismo, vou para um lugar desse, ou então mais profundo ainda, fundo de um, sei lá. E aqui a palavra abismo aqui também pode ser entendida, não no aspecto físico, porque se eu for lá no fundo do abismo, Deus está, no fundo da terra, Deus está. Mas essa palavra aqui, Sheol, ela também é utilizada para a sepultura, ou seja, esse é o mais fundo, né? O mais fundo no aspecto de vida, é a sepultura. Se eu for lá na sepultura, Deus está lá também. Se toma as asas da alvorada, ou seja, eu vou pegar a velocidade, igual essas sondas aqui, ou até mais rápido, a velocidade da luz. E vou para o fundo dos mares. Deus está lá também. E a mão dele está com o salmista, a tua destra me susterá. Impressionante. Davi usa esses locais, esses extremos, então, para tentar imaginar se ele consegue ou não fugir de Deus, mas Deus está em todos esses lugares. Todos esses lugares, seja para cima, para baixo, seja para a vida, para a morte, em todos os lugares, Deus está, seja numa velocidade impressionante, o Senhor ali também está. Não tem como fugir, meus irmãos, da presença de Deus. Pode ser rápido, pode ser lento quanto a própria morte, onde você para completamente. Deus está ali. Não só está ali, mas Ele é que sustém. A tua destra me susterá, nós estamos nas mãos do Altíssimo, glória a Deus. Ao mesmo tempo, então, que o Salmo mostra essa grandiosidade de Deus, ele mostra o Senhor perto do salmista, não é? Essa grandeza toda lá em cima, lá embaixo, em tal velocidade, morto, vivo. Mas Deus está próximo, sustentando o salmista, sustentando você, sustentando a cada um de nós. O Senhor está perto de nós, meus irmãos. E aí ele avança um pouquinho, vamos ler o versículo 11 e 12. Ele tenta outra forma, então, ele pensa assim: se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Então o salmista sugere aqui, então, quem sabe eu ficar no escuro, ninguém vê no escuro, né? Então tudo no escuro, o mais escuro possível. Será que Deus está comigo? Será que Ele vai me ver? É interessante lembrar aqui das trevas que chegaram no Egito, daquela praga das trevas, que o texto lá diz que era tão densa que quase se podia tocar, né? Então, as pessoas não viam nada, não viam um palmo na frente do nariz e ficaram em casa, nem saíram, não tinham o que fazer. E o salmista fala, até assim, o Senhor está ali. É como se fosse a mesma coisa, luz, trevas, para Deus é tudo a mesma coisa, Ele consegue ver da mesma forma. Ah, meus irmãos, Deus é onipresente, está em todos os lugares e vê todas as coisas. E esse atributo deixa o salmista maravilhado, é maravilhoso demais para mim. Terceiro, meus irmãos, terceiro é a onipotência, vamos dizer? Onipotência, versículos 13 até o versículo 18. Veja o seguinte, versículo 13. Pois tu formaste o meu interior e me teceste no seio de minha mãe. Então, Davi utiliza uma das mais surpreendentes obras de Deus, que é a formação de uma pessoa. Não é surpreendente? Mesmo que a ciência já conseguiu entender algumas coisas, mas como que você diz assim, puxa, sai de 2 células ali e vai criando, um negócio que nem você vê, vai aumentando e vai criando ossos, vira osso, como é que pode? É surpreendente. Derek Kidner fala que essa terceira estrofe, ele chama de estrofe,
ajunta e adianta o pensamento das duas primeiras. Deus não somente vê o invisível e penetra no inacessível, como também é operante ali, o autor de cada detalhe do meu ser. Além disso, a dimensão do tempo agora se acrescenta àquelas do espaço, desde antes da minha existência, até tudo quanto é subentendido na frase quando acordo. Ou seja, em outras palavras, Deus é todo-poderoso, Deus me forma, não é? Me forma. Duas células ali vão se transformando, ele me forma, ele está me vendo. Deus nos vê antes da nossa mãe, né? Quem te viu primeiro? Ah, minha mãe e meu pai. Não, foi Deus. Lá dentro, ele já te vê. O salmista usa isso. Tu me teceste no seio de minha mãe. E o Senhor já está ali. Ele fica maravilhado, e ele fica tão maravilhado com isso, com essa, né, de Deus ter dado forma a ele, que ele, versículo 14, dá graças a Deus. Vamos ler o versículo 14 juntos, diz assim: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e minha alma sabe muito bem. Ele fica aqui maravilhado. Eu não sei se ele fazia igual um amigo meu gostava de dizer esse texto, fazendo assim, né? Graças te dou que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Ele olhava para mim e falava, assombrosamente maravilhoso. Ele fica dessa forma, o salmista, então, maravilhado pelo que Deus fez. As obras são admiráveis. A minha alma conhece e sabe. É interessante ele usar isso aqui. Minha alma conhece, minha alma sabe. E a gente caminhar um pouquinho e ir até o Novo Testamento, e quando Paulo fala assim, olha, os homens são indesculpáveis. Por que os homens são indesculpáveis? Pois quando olha para a natureza já aponta que Deus, o homem já sabe que Deus existe, só de olhar para a natureza, como as coisas são, como ela é formada, como o ser humano é formado, é indesculpável. E Davi usa isso aqui, a minha alma sabe muito bem. Sabemos que Deus, então, é o Criador de todas as coisas. Quem pode criar, então, do nada, do zero? Bilhões de pessoas no mundo hoje vieram de quê? De um casal. E esse casal veio de onde? Das mãos de Deus. Tudo que existe foi criado pelo Senhor. Que poder é esse? Olha o que ele diz no versículo 15 a 16, leia comigo. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então percebe aqui que nós podemos ver o poder de Deus, não só na criação, que já é um poder enorme, mas em escrever no livro tudo o que vai acontecer. Não é? Porque alguns creem que assim, pode até haver Deus criou o mundo e deixou aí. Tem alguns que creem assim, não, que Deus criou o mundo, mas não deu muito certo, aí ele fica tentando corrigir alguma coisa ali, corrigir uma coisa aqui. Não. O salmista está dizendo que Deus é o Criador, criou todas as coisas, mas ele está dizendo o seguinte, Deus escreveu no livro todos os meus dias, todos os meus dias. Não é impressionante? Não é maravilhoso demais para nós? Nós que vivemos a nossa incerteza, nós não sabemos o que vai acontecer agora, daqui a pouquinho, não é? Nossa incerteza, para Deus não. Está tudo já escrito. Então Deus não apenas cuidou da nossa forma física, do nosso ser, da nossa alma, mas Ele definiu como seriam os nossos dias, todos escritos, determinados, antes da formação, antes da nossa formação, quando nenhum dos nossos dias havia ainda. Deus é que dirige a nossa história. Veja o que Jó disse, Jó 14, 5, ele fala assim, visto que seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses, tu ao homem puseste limites, além dos quais não passará. Deus definiu, vai ser assim. Ele não tem só o poder de criar, mas de determinar todas as coisas.
Então, Davi agora expressa de novo um louvor. Versículo 17 e 18. Vamos ler juntos esse versículo louvando ao Senhor. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles, se os contassem, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. O conhecimento, então, de Deus é infinito. Nós vamos conhecer, como disse o Arthur aqui, né? Conhecer. Nunca vamos chegar no final. Glória a Deus por isso, porque nós passaremos a eternidade conhecendo o Senhor e nunca vamos chegar no fim. Louvado seja Deus. Irmãos, do versículo 19 ao 24, nós temos um outro atributo, não tão claro como os demais, mas está aqui presente, que é a santidade. Vamos dizer santidade? Santidade. Então, pensa comigo, versículo 19 a 22. Diz assim: tomara, ó Deus, desse cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam, aborreço-os com ódio consumado. Para mim, são inimigos de fato. Então, Derek Kidner comenta essa mudança, porque tem uma mudança brusca aqui, quando a gente está caminhando no Salmo. Eu não sei se quando os irmãos estão decorando perceberam isso, mas tem uma mudança drástica aqui. E o Derek Kidner comenta que a mudança abrupta do Salmo, da meditação para a resolução, é perturbadora, porém é totalmente bíblica no seu realismo. Em outras palavras, ao saber dos atributos anteriores de Deus, onisciência, onipresença, onipotência, o homem deve exaltar ao Senhor e se render a Ele. Então ele volta para aqueles que são contra Deus, que são inimigos do Senhor, e fica impressionado e fala: olha, Deus, como que esse povo não acredita? Como que esse povo não crê? Como não seguem o Senhor? Está tudo tão claro para mim. Por que eles não veem? Então, Deus, eles são seus inimigos. Eu acho que, Deus, eles não querem realmente. O coração deles é duro e eles são homens de sangue. Querem me destruir, querem destruir o Senhor, querem destruir a sua igreja. Então, ele usa essa forma aqui de falar com Deus, de pedir a Deus para que julgue os seus inimigos, não é? E ele fala, ó, são inimigos de fato, são meus inimigos, são inimigos da igreja, os inimigos são inimigos do Senhor. Os ímpios não se rendem diante de Deus, e só pode chegar diante do Senhor aquele que é santo. Como que o ímpio vai chegar diante de Deus com as mãos sujas? Não é possível. Nós só podemos chegar à presença de Deus por causa do sangue de Jesus. Quando nós recebemos Jesus no nosso coração, pedimos perdão pelos nossos pecados e Ele nos perdoa, nós podemos então chegar na presença do Pai. Contudo, o ímpio não tem condição de fazer isso porque ele não crê em Cristo. O véu se rasgou para quem chegar? Para os santos chegarem. Deus é santo, santíssimo. E os ímpios, então, inimigos da igreja, inimigo do salmista, eles não verão a Deus. Verão sim no seu poder, mas não verão no fato do Deus Pai amoroso, que sustenta como sustenta o salmista, que põe a mão abençoando. De fato, a realidade é que eles negam o Senhor e serão destruídos, meus irmãos. Esse é o realismo que Derek Kidner coloca aqui. Os que creem no Senhor, então, eles não se rendem diante do seu poder, diante da sua onisciência, a sua onipresença, e louvam o Senhor e querem estar próximo do Senhor eternamente. A visão dada pelo Salmo, então, nos leva a ter essa noção do Santíssimo Deus, que não é afetado por nada, e que não aceita a impureza do pecado. E aí ele volta, então, nos versículos finais, fechando com tudo isso e dizendo ao Senhor: Deus, sonda meu coração. Versículo 23, sonda-me, ó Deus. Ele começa assim, não é? E agora ele volta, sonda então, ó Deus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. O Senhor conhece, o Senhor pode provar. Normalmente o professor que faz a prova é aquele que conhece, né? O Senhor pode nos provar, Ele conhece tudo e nos conhece perfeitamente. Prova-me, Senhor.
E aí ele pede, como o Senhor é santo, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Só Deus pode fazer isso então. E nos sondando profundamente, nos conhecendo, mudar a nossa vida, ver se tem algum caminho mau. E normalmente tem, nós que somos pecadores. Muitas vezes seguimos o nosso coração, coisas que são más, que são contra a vontade de Deus. E Davi também teve esses momentos. Mas a esperança final é essa: Deus, então guia-me pelo caminho eterno. Quem é o caminho eterno? É Jesus. Guia-me pelo caminho eterno. Uma vez Tomé falou Jesus falou, olha, eu vou por esse caminho ali. Mas que caminho? Não sabemos para onde o senhor vai, como saber o caminho? Ele falou, ó, vocês conhecem o caminho. Que caminho? Tomé falou. Aí Jesus falou com ele, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho. Guia-me pelo caminho eterno. Nós precisamos que Jesus nos guie para que a gente chegue no Santíssimo Deus e o adore eternamente, meus irmãos. Concluindo então, maravilhoso demais para mim. É isso que Davi diz, é isso que nós também dizemos quando nós percebemos a onipresença de Deus, a onisciência do Senhor, a onipotência do Deus, Deus Todo-Poderoso, e a santidade do Deus, o Deus Santíssimo. É maravilhoso demais para nós. Como viveremos então, meus irmãos? Viveremos, em primeiro lugar, dando graças a Deus como salmista. Apesar da grandeza do Senhor, Ele está conosco, irmãos. Está conosco dia após dia. Nós levantamos de manhã e oramos, e Deus está ali ouvindo a nossa prece, a nossa oração, guiando o nosso caminho. Louvado seja Deus. Ele que nos formou, Ele que nos fez exatamente como somos. Às vezes a gente quer mudar uma coisa na nossa vida, né? Ah, eu queria fazer assim, queria fazer assado. Mas Deus nos fez exatamente assim, nos colocou exatamente nesse local, nesse país, nesse estado, nessa cidade. Nos deu a família que temos, o Senhor é que fez, louvado seja Deus por isso. Ele nos conheceu antes mesmo que nascêssemos e nos sustém com a mão poderosa até hoje. Viveremos dando graças a Deus. Segundo lugar, como viveremos, meus irmãos? Buscando o conhecimento de Deus. Davi diz que os pensamentos de Deus são profundos. Não dá nem para contá-los. São muitos e profundos. Eu posso contar e não vou conseguir chegar. Isso não quer dizer que nós devemos então parar. Não é isso, é o contrário. Que nós devemos prosseguir no conhecimento de Deus. João 17,3 diz assim, e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Nós devemos conhecer mais e mais o Senhor dia após dia. E quanto mais nós vamos conhecendo, mais vamos nos aproximando dEle, mais vamos confiando nele, mais vamos caminhando para a eternidade. Louvado seja Deus. Vamos aprender mais e mais do Senhor, dos seus atributos, da sua maravilhosa graça, do seu poder, da sua presença em nossa vida. Terceiro lugar, meus irmãos, como viveremos? Seguindo o caminho eterno, seguindo a Jesus. Pedindo a Ele que nos perdoe dos nossos pecados, como o salmista falou aqui. O caminho eterno é Cristo. Assim como Ele disse para Tomé, Ele disse para os discípulos, está nos dizendo, eu sou o caminho, a verdade, a vida. E nós queremos ir para o Pai, não é? Vamos seguir Jesus. Portanto, meus irmãos, busquemos o conhecimento daquele que sonda os nossos corações, dando graças a Deus por sua grandeza e, ao mesmo tempo, proximidade. E a Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, eternamente. Que Deus nos abençoe.